Fala pessoal, começando aí mais um panorama semanal, onde eu vou compartilhar com vocês análise de alguns ativos aí que estão interessantes para se acompanhar durante a semana e fazer também aquela análise aí de contexto dos índices mais relevantes aqui para dentro da nossa bolsa, tá? Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo aí com um amigo para o YouTube entender que é de boa qualidade, acabar entregando para mais pessoas e ajudar aqui também o nosso trabalho. Outro ponto bem importante é que se você quiser ver análise de algum ativo em específico, é só estar deixando aqui nos comentários o ativo e o tempo gráfico desejado, que eu trago a análise aí para a próxima semana, tá? E que semana, hein, meus amigos? Que semana! Inclusive para nossa carteira fechada aqui da Capitalizo, foi uma semana aí que a gente conseguiu fechar positivo 12%, né? A nossa carteira de swing trade aí fechando com 12% de ganho no ano de 2023, aproveitando as boas oportunidades que a gente teve dentro da bolsa aí nessa semana de super alta. Tá? Então, aqui começando pelo Ibovespa, né, a gente teve aqui um forte movimento de alta, né, teve essa distorção de preço, onde a gente saiu de 101.800 pontos e fez a máxima da semana lá na região de 108.250 pontos. Né? Então, foi uma semana aí de mais de 7.000 pontos, né? Ou seja, uma grande distorção de preço. O que eu fiz aqui, tá? Para a gente entender até onde pode ter essa correção de todo esse movimento forte de alta. A gente tem aqui os pontos de retrações entre a máxima desse forte movimento da semana, a mínima, né, do início dessa distorção de preço. O Ibovespa fez uma correção aí curta, né, tendo em vista esse grande movimento de alta na região aqui de 50% de retração, tá? Ou seja, e já absorveu bastante parte dessa correção. Tá vendo que deixou um grande pavio aqui? Mas ainda assim a gente pode ter uma semana aí de mais um, dois dias corretivos ou até mesmo uma semana, né? Ninguém sabe. Mas o que pode acontecer é o Ibovespa ainda ficar rateando entre essa região aqui dos 105 a 106 mil pontos, né? Fica aqui batendo cabeça e formar aqui, né? Consolidar um fundo ascendente, assim como ele fez aqui embaixo, né? Reparem que não foi um fundo rápido, né? Ele fez aqui também uma forte primeira movimentação de alta e acabou deixando um fundo aqui ascendente em 5 dias. Se a gente for reparar aqui, depois de toda essa alta, ele fez apenas 2 dias. Né? Então ele pode aqui ficar consolidando essa região aqui numa possível formação de fundo ascendente. Tá? E vale ressaltar também, que é bem importante a gente ter esse topo aqui anterior, né? A gente tem esse topo anterior aí que também pode servir como suporte numa possível correção do índice, mas a tendência de curto prazo segue sendo de alta, com os próximos níveis aí projetado desse OCOI, né, que foi, eita, deixa eu traçar aqui certinho. Foi esse movimento aqui, né, olha. Esse OCOI projetado aí para cima, a gente atingiu o primeiro alvo na região de 107.800 e o próximo alvo aí é a região dos 110.300 pontos e depois o principal lá na faixa dos 114.500 pontos, que seria a projeção de 1618, tá? Então seria essa projeção aí, tá na tela. O principal aqui é a região do 100% também, né? Eu comentei lá em cima, mas o 100% da projeção de Okoi, que é o ombro cabeça invertido, é o mais provável, tá? Então a gente tem alvo na região de 110.346. Já comentando do IMOB, essa semana aí também acabou ganhando bastante força, rompeu e conseguiu fazer fechamento acima do seu nível aqui importante de resistência, que é essa região aqui, né? Olha, o índice ficou bastante tempo preso nessa região, agora começa a ganhar força aqui acima dessa zona, né? O ideal é que consolide um fundo acima desse nível aqui de resistência, né? Para a gente consolidar aqui um suporte acima de um antigo ponto de resistência, né, onde ocorre a troca de polaridade. E a gente pode ter um novo movimento de alta e aí tem essa região lá da faixa do 853, o que é um belo upside para o índice imobiliário subir. Tá dando uma olhada rápida aqui pelo semanal, a gente vê, claro, a primeira tentativa, né, o primeiro fechamento aqui semanal acima dessa zona, que é bem importante, o volume aqui confirmando essa forte
movimentação de alta da semana, o que gera uma expectativa aí maior da gente ter movimentos de alta nos ativos dos setores. Tá? Indo para o índice de consumo, tá um pouco mais complicado, né? Mas ele tá batendo cabeça nessa região aqui de resistência. Não conseguiu fechar acima aqui pelo diário, né? Ele chegou a violar esse nível de resistência. Vamos ver se ele deixa aqui nessa região um fundo ascendente para fazer esse movimento, né? Um movimento de alta, esse possível fundo ascendente e um pivô, tá? E um pivô aí no índice de consumo, mas por enquanto não tem nada muito claro ainda, tá? Tá bem embolado. No semanal a gente vê que acabou devolvendo 50% praticamente de todo o movimento de alta da semana e vale ressaltar que a gente está numa região de troca de polaridade, né? Ó, que é o fundo aqui anterior principal, que agora serve como resistência, que foi inclusive onde o índice acabou batendo cabeça e fechando abaixo, tá? Só, pessoal, vocês estão me vendo olhar aqui para o lado, porque eu tô aqui em outro cenário meu que não é o oficial, então o meu monitor está desse lado aqui, a iluminação não está muito ok, mas a gente está fazendo os conteúdo aí para vocês mesmo assim, beleza? Então deixa aí nos comentários aí o feedback, se tem ajudado vocês esse panorama semanal, se vocês estão conseguindo absorver conhecimento através dessas análises de contexto aqui, e até para a gente saber em que ponto a gente pode melhorar para tá trazendo aí cada vez conteúdo de melhor qualidade para vocês, beleza? Índice de consumo já foi, o IEX ganhou força também essa semana. Então o IEX rompeu o nível aqui importante de resistência, subiu praticamente em linha reta e já começa a mirar o próximo nível aqui de resistência importante, que é essa faixa aqui de liquidez, né? Se eu puxar para o lado aqui essa faixa, a gente vê vários retestes nessa mesma região. Então tem teste aqui, olha, deixa eu marcar aqui. Ó, teve reteste aqui, reteste nessa região, tudo como resistência. Aqui serviu como suporte esse tempo todo, aqui como suporte, depois aqui virou resistência de novo. Então é uma zona aí bem importante para o índice de elétrica e o caminho mais provável é que ele siga até a próxima região, tá? A gente olhando aqui para a esquerda, tem um vácuo entre esse nível de resistência que foi rompido, agora passa a ser suporte na faixa dos 76.300 pontos e passa a mirar o próximo nível aí importante de negociação, que é a faixa dos 79.000 pontos, tá? Ou seja, a gente tendo aí os ativos do setor de elétrica também caminhando bem. O IMAT trabalhando ainda dentro de um canal de baixa de curto prazo, mas querendo aqui, quem sabe, deixar um fundo ascendente, né? Mas aqui já está mais travado, que mesmo que suba aqui, ainda pode bater cabeça nessa região de resistência do canal de baixa. Então, por enquanto, esse movimento de alta aqui eu tô entendendo como aí um repique, tá? O mais interessante é o rompimento do canal aqui, seguido de um pivô de confirmação, tá? Pelo semanal não tem nada interessante também andando lateral. Deixa eu ver se não estou esquecendo o mais importante, né? IFNC, que é o índice financeiro, conseguiu aí romper o seu nível importante de resistência intermediária, que era essa LTB, e começa a mirar alvos aí mais para cima, tá? Então a gente olhando aqui pelo gráfico semanal, a gente vê a bonita barra que deixou nessa região, e é claro que a gente pode ter também aí um pullback, né? Mais ou menos aí nessa região aqui, que seria também testar basicamente 50% dessa semana, né, do movimento dessa semana, e também em confluência aqui com essa região de antigo ponto de resistência intermediário que foi feito o rompimento de LTB, ser testado aí como suporte, tá? Mas a gente já começa a ter um viés mais de alta para o setor financeiro. Tá? Nada mais do que seria do que ele ratear aqui e voltar a testar essa região aqui de antigo nível de resistência. Foi feito um rompimento, ganha força para lançar mais uma onda aí para cima, tá? Mas com isso a gente tem um dos índices mais relevantes aí para nossa bolsa também mirando para cima. Dito isso, vamos começar agora os ativos, tá, pessoal? Vamos primeiro para Arezo. Achei interessante, o ativo está com a possibilidade aí de um pivô de alta, né? Deixa eu colocar aqui as médias nesse caso. A gente tem um ativo que acabou deixando um fundo duplo numa zona de suporte de longo prazo. Acabou rompendo aqui, né, acionando o fundo duplo, e a gente tem esses alvos projetados entre fundo e rompimento de topo entre os dois fundos, né? Bateu o primeiro alvo aqui, deixa eu dar um zoom. Acho que não precisa do zoom.
Mas, ó, bateu o primeiro alvo na região de R$ 70,33. O alvo de 100% desse fundo duplo é a região de 73,13 e o alvo de 1618 lá na região de 77,89 e alvo final 81. Lembrando que nesse contexto aqui a gente tem uma região de topo aqui nessa região, foi bem relevante, em confluência aí com o alvo de 1618, tá? Mas tem esse upside aqui, que é o que está demonstrando nesse contexto de movimento de alta, correção, né? Pela primeira vez aqui, depois de um longo período, ele conseguiu romper a média móvel de 9 de 20 para cima e está fazendo um pullback nessa região, tá? Então pode deixar aqui um fundo ascendente e no rompimento aqui da máxima da semana passada pode ficar interessante aí para pegar a continuação desse movimento, tá? Seria aí no rompimento da máxima da sexta-feira, né, desse último candle. O stopzinho não deixaria na mínima, tá? Porque é um ativo que tem uma volatilidade um pouco mais alta e o stop aqui nesse caso ficaria muito curto e você poderia acabar sendo estopado numa possível correção do ativo um pouquinho mais para baixo aqui, tá? Então, o stop nesses casos eu gosto de deixar o stop na volatilidade. Então eu colocaria abaixo da média móvel de 9, lá na região de um stopzinho de 5,5, até 6% eu acho um stop ok para Arezo, tendo em vista a volatilidade que o ativo tem. Tá? Então um stopzinho aí na faixa entre 5,5% a 6%, e um upside de pegar a continuação desse movimento, do rompimento aqui da sexta, até o primeiro alvo, que é lá o 100%, já são 6,84, né, de upside, ou seja, mais do que 1 para você pelo menos conseguir tirar o risco da operação, tá? O alvo lá de 1618 já fica aí um upside de 13,72. Tá? Então um risco aí de 5,5% a 6% para um upside na faixa dos 14%. Eu acho bem interessante. Arezo, olhando aqui pelo semanal, já não está tão interessante, né? Ainda assim, é um trade tentando pegar a reversão pelo gráfico diário, tá? Pelo gráfico diário. Deixa eu ver se era nesse aqui que tinha alguma coisa para mostrar dos indicadores. Não. Então esse foi um na ponta compradora. Local Web LWSA3 também é um ativo que acabou sofrendo bastante nos últimos meses e agora começa a mostrar aí força de reação depois que retestou uma zona de suporte aqui de longo prazo, chegando na casa aí dos 4,40. Né? A gente vê aí o ativo que nessa semana foi um dos ativos que não chegou a subir tanto como a maioria dos ativos da bolsa, mas ele aqui deixou um padrão, né, um contexto aqui interessante. Ele saiu dessa zona de acumulação em fundo. Deixa eu só traçar de azul. Ele saiu aqui dessa zona de acumulação em fundo, né? Ó, eu coloquei verde, ó, dessa região de acumulação, deixando, querendo ou não, um fundo ascendente, porque o fundo anterior ele foi um pouco mais baixo, então já demonstrando uma possível força do ativo para querer dar um alívio, né? Fazer um movimento aí contra todo esse principal aqui de queda, né? Então o ativo acabou deixando aqui fundos ascendentes, fez uma primeira movimentação, conseguiu romper topo intermediário, que era essa região aqui, né? Então o ativo conseguiu romper essa região, média móvel de 20 períodos também, e passou por uma correção curta aí de 2 dias depois do primeiro movimento de alta, testando aí média móvel de 20, testando aí média móvel de 20 junto com média móvel de 9 ascendentes, né? As duas passando por baixo do preço num pullback ascendente, o que gera uma expectativa de uma possível continuação desse movimento de alta para vir retestar essa zona de topo, mas antes tem aqui um nível um pouco mais abaixo, que é de uma LTB de médio prazo na faixa aí dos 6,40, tá? Na faixa aí dos 6,40. Deixa eu só dar uma olhada. Aqui ó, no rompimento desse candle aqui, olha, ou seja, na região de 5,56 eu vejo um bom ponto de compra no rompimento desse candle. E o stop na mínima da barra de sexta-feira, um stopzinho aí na faixa do 7,95, tá?
para tentar levar pelo menos até essa região aqui dos 6,40. Então já é um upside aí de 14,5% contra um stop de 7,95, o que eu também acabei achando bem interessante. E a gente, né, pensando pelo lado de quem vendeu na perda da mínima desse candle, tá com o stop aqui na máxima, né? Tá com o stop na máxima. Então, se ele fez um movimento de alta, quem tentou vender a favor ainda desse movimento aqui, olha, né, imaginando pegar uma continuação desse movimento principal aqui de queda, vai ter que estopar a operação se durante a semana a gente vê local web aí rompendo essa região que provavelmente é o stop aí dos vendidos. Isso pode acarretar numa aceleração aí do movimento em direção aí dessa resistência de médio prazo na faixa dos 6,73, tá? Então acho bem interessante também a local web na ponta da compra. A gente tem aqui o OBV seguindo o movimento de alta com fundo ascendente, o que aumenta a expectativa desse alívio, né, que seria essa correção aqui em duas etapas para tentar iniciar mais uma pernada aqui de alta desse movimento micro, né, tentando aí uma reversão curta, tá? O RSI voltando a trabalhar acima da zona 50, né, querendo fazer um pivôzinho também, olha, mas acima da força, acima da linha 50, demonstrando aí força compradora aparecendo de novo aqui nessa região, tá? Então esse foi mais um dos ativos. Outra coisa também, tá, pessoal, antes da gente dar sequência, deixa aqui nos comentários se vocês acham que esses vídeos do panorama semanal tá sendo muito longo, acima de 20 minutos. Se vocês querem que faça um pouco menor ou não tem problema da gente estender um pouco mais quando eu pego para explicar um pouco mais detalhado algum tipo de contexto que eu acho interessante no gráfico e que eu acho que vai ser útil para vocês também, beleza? Local web, outro ativo também é PTBL, que está num contexto interessante. A gente tem um ativo que testou suporte de longo prazo pelo gráfico mensal, né? A gente consegue ver aqui essa região. Deixa eu só. Tá vendo? Essa região aqui, olha, de suporte aí de longo prazo, né? Que foi aí o nível chave de resistência antes dele iniciar esse forte movimento aqui de alta, né? Que foi esse ponto aqui de resistência. Esse topo, né? Tem outros dois topos anteriores no mesmo nível. E aí quando ele chega e consegue romper essa região nesse momento aqui, olha, ele acaba acelerando o movimento de alta, né? Então é a região aqui de troca de polaridade, onde um antigo ponto de resistência funcionou como suporte aqui nessa ocasião e agora a gente tem aí um segundo reteste nessa mesma zona. A gente já consegue ver que teve bastante absorção da ponta da compra aqui. Então, levando isso em linha com o gráfico diário, já teve uma boa oportunidade aqui nessa região, né? Olha, foi bem em cima do suporte de longo prazo. Estão fazendo esse contexto, se tratando de um fechamento de meses, né? No fechamento mensal, na verdade. O que eu gosto bastante de trabalhar é a gente procurar zonas de interesse em um tempo gráfico maior para pegar entradas para swing trade pelo gráfico diário, tá? Que a gente tem uma relação de risco-retorno bem agradável nessas regiões com stop curto e alvos bem longos, tá? Que seria aí tentar pegar uma correção de um tempo gráfico maior na contratendência, só que dentro do gráfico diário, tá? Então aqui a gente também tem um contexto que pode ficar interessante para a PTBL. Ela já fez o primeiro movimento de alta, conseguiu romper essa primeira zona de polaridade aqui, né, do seu antigo fundo, então já voltou a trabalhar acima. Está aqui fazendo um processo de correção, pode estar formando também aqui um OCOI, tá, que é um padrão de ombro, cabeça, ombro invertido, um padrão de reversão, né, onde a gente tem esse movimento aqui de queda, e aí aqui a formação do primeiro ombro, cabeça, ombro e pode estar em formação o segundo ombro, né? O segundo ombro. Só que aqui nesse contexto ele está dentro de um canal de baixa, querendo ou não, dentro do diário. Então ele pode dar uma rateada aqui nessa região. Ó. Ele pode ficar batendo cabeça aqui e depois querer romper. Se ele consegue romper essa região aqui dos 6,40 e se manter acima com um volume
financeiro confirmando essa movimentação. A gente tem um upside dele poder fazer um reteste nesse primeiro nível aqui da faixa aí dos 7,20 e depois do seu topo principal, se realmente ele dá sequência nesse movimento aqui do rompimento do canal de baixa, tá? Que aí seria lá na região dos 8,26. Mas, como a gente não tem o poder de prever o futuro, então é mais o contexto aí para se acompanhar durante a semana, tá? Por enquanto, nessa região aqui ainda não vejo nada para ser feito. Tá? É mais algo nesse sentido dele vir retestar essa zona aqui dos R$ 6, 6,10 de novo, bater cabeça, tentar ganhar força para lançar essa perna para cima, que seria a continuação desse movimento, né? Movimento 1, correção e replicando aí esse primeiro movimento que vai dar um alvo aqui nessa região em confluência com esse topo principal, 50% de todo esse movimento principal, né, que começou lá em 8,30 com o topo e o fundo aqui na faixa de 5,37. Tá? Até para vocês verem aqui, ó, se colocar um alvo entre esse fundo, topo e região aqui de fundo ascendente, olha lá na onde dá o 100%, tá vendo? Exatamente na região que eu comentei com vocês, ó, 7,21, que é em confluência com esse topo aqui, tá? Então também acho bem interessante analisar esse ativo aí durante a semana, que pode dar boa oportunidade. O gráfico semanal a gente vê que ele deixou um engolfo de alta, né, um engolfo de alta em cima de uma zona de suporte de longo prazo, o volume mais alto do que as últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas, né? Ou seja, isso é bem expressivo, né? Tendo em vista aí que a bolsa também deu uma recuperada, que a gente pode pegar oportunidades em ativos que estão em início de movimento, tá? E pelo semanal acabou deixando aqui realmente um baita de um engolfo de alta, né? O que confirma a expectativa aqui dos compradores estar realmente aparecendo nessa região e a possibilidade aí de um possível rompimento desse canal de baixa, tá? Então a entrada nessa região aqui entre R$ 6 a 6,45, ficar atento no contexto gráfico aqui do ativo, vai ser um stop aí, em média de 7,90, 8% no máximo, até o que eu acho um stop ok, tendo em vista que é um ativo aí que tem bastante volatilidade, para um upside aí na faixa dos 14,5% até o primeiro nível importante, e depois o outro nível é mais 11%, né? Então é um upside total de 28,85, tá? Lembrando que não é para pegar o movimento inteiro, né? Dificilmente alguém alonga uma operação de swing trade tendo em vista que é de curto prazo assim, mas é um upside que o papel tem, né? Então, se você conseguir pegar pelo menos 50% desse movimento, já é um baita de um trade aí bacana, tá? Então, PTBL, vamos dar uma acelerada aqui, que tem bastante ativo hoje, ó. Cosan, bem interessante, olha o alto volume que o papel fez, né? Olha o volume que Cosan deixou aí hoje. E vem de um movimento, né, de um zigue-zague ascendente, pode estar deixando aqui também um Okoi, olha lá, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui já foi acionado que ele já rompeu a linha de pescoço. E está fazendo o pullback em cima do seu topo anterior. Eita. Né, tá fazendo o pullback em cima do seu topo anterior, que eu demarquei aqui nessa região dessa barra aqui cinza, com a possibilidade de estar deixando um novo fundo ascendente para dar sequência aqui nesse movimento de alta. Tá? O primeiro alvo está aqui na região dos 16,85, que também é um canal de baixa aí de médio prazo, né? Olha, mas com a possibilidade aí de iniciar um movimento um pouco mais forte na ponta compradora. Tá? Aqui, se a gente colocar, deixa eu colocar as médias aqui, ó, um ativo que acabou se distanciando bastante da média móvel de 9 de 20, né? Então, geralmente eu gosto de operar mais próximo da média pelo gráfico diário. Então, eu esperaria aqui o papel fazer mais uns 2, 3 dias de correção andando lateral aqui nessa região, até para as médias se aproximar aqui do preço, deixar um fundo ascendente nessa região aqui dos 15,30, 15,40, para ir pegar uma posição comprada, tá? Ou se o papel não perde a mínima de sexta-feira e vem para romper topo, né? Aí já é um segundo contexto que, se confirmado com volume, né, que tem que acompanhar durante a semana, que a gente não consegue prever,
tentar pegar nesse rompimento aqui com o stopzinho na mínima de sexta-feira. Primeiro alvo nessa região aqui dos R$ 17, que é entre média móvel de 200 e linha de resistência de um canal de baixa, tá? Então seria um upside em média de 5% e um stopzinho de 3,85 no caso dele chegar e romper o topo sem fazer essa correção que foi comentada. Agora, se ele pega e faz a correção nessas regiões aqui, ó, fica rateando aqui e deixa um candle de força, a tomada de posição é nessa região, você coloca um stop na volatilidade ou na mínima dessa barra aqui, né? Eu ainda prefiro na volatilidade se ele realmente fazer aqui essa nova correção, né? E você consegue fazer a entrada próximo desse nível de antigo ponto de resistência que agora está funcionando como suporte, ou até mesmo deixar o stop já mais curto, né? Próximo desse fundo, desse possível fundo que pode ser deixado nessa região, tentar levar aí até a primeira região de 17,10, tá? Olhando aqui pelo gráfico semanal, tá em cima da média móvel de 20, né? Então tende a sentir um pouco de dificuldade aí também, mas é um ativo para se acompanhar. B3SA3, né, o ativo aí que está trabalhando dentro de um movimento com viés de alta no curto prazo, testou aqui zona de suporte, acabou ganhando força, né, que foram essas duas regiões aqui, ó, né? Eita. Essas duas regiões, ó, fundo, a tentativa de perder fundo, os compradores acabaram aparecendo, puxou aí forte, B3SA3 também, o ativo acabou deixando um padrão que gerou uma expectativa baixista para quem estava comprado, que é esse martelo aqui invertido em zona de confluência de resistência, o que indicaria um possível movimento de baixa. Mas quem entrou vendido aqui provavelmente está com o stop ou na máxima ou um pouquinho acima. Só que já ficou meio assim porque no final da semana passada a gente teve aí o retorno dos compradores e inclusive fechou a semana não, a sexta-feira acima desse nível de resistência, né? Ou seja, demonstrando ainda os compradores muito fortes nessa região. Se ele vem e rompe essa máxima aqui, olha, a mesma questão de, eu não vou lembrar qual ativo que foi que eu comentei, mas enfim, ele vai romper aqui essa região, provavelmente onde está o stop dos comprados e pode querer acelerar a movimentação de alta e aí vir buscar esse próximo nível de liquidez, que é aqui na faixa dos 13,50. Então também tem um upside bacana, né? Ou o segundo contexto era ele vir, bater cabeça aqui nessa região, ficar aqui, ratear aqui, e depois deixar uma barra de força, tá? Agora, se ele vem para romper a máxima desse candle sem perder a mínima de sexta, aí muda o contexto, né? Aí dá para pegar no rompimento com stop na mínima de sexta, um stop de 6,79 e para levar até o próximo nível lá, ó, 9,90, dá quase 10%, né? Então mais do que 1 para 1 nessa operação e eu também acho interessante, tá? Se a gente olhar pelo semanal, também ganhou força, né? O volume fechou acima da média aqui, então acho bem interessante aí também. Aí para complementar com as médias, ó, se ele rompe essa região, ele está rompendo a média móvel de 200 também, o que indica bastante força compradora. Eu até coloquei a setinha verde aqui indicando a possibilidade aí de uma aceleração de alta se ele consegue romper a máxima desse dia, tá? O outro ativo é PSSA3, né? No gráfico semanal, ele já deixou ele deixou uma oportunidade aqui. Eu só não comentei desse ativo na semana passada, porque ele ainda fazia parte da nossa carteira, né? A gente pegou todo esse movimento de queda aqui, pegamos aí uma boa operação em PSSA3, se eu não me engano, 8% de ganho, mas ele chegou numa região de suporte, né, de médio prazo, em cima de uma zona de suporte com a média móvel de 200 dentro de um canal de alta, ou seja, indicando a possibilidade de um movimento aí, de um retorno de movimento de alta, tá? Pelo diário ele já tinha deixado uma oportunidade aqui, mas foi bem, inclusive na onde a gente encerrou a nossa operação de venda que a gente pegou nesse pivô aqui, olha, né, nessa região, 8% de ganho. E agora está com a possibilidade aí se romper essa região dos 24 e 23, eu acho interessante, tá? E nesse caso, eu até deixaria o stop um pouco maior na faixa aí dos 6,86, quase 7%, até para dar um espaço maior, tendo em vista esse upside que o ativo tem a favor do tempo gráfico aí semanal, que ele é mais robusto, né? Então até o primeiro nível lá em cima é um upside aí de 10%, né, contra um stop
de 6,5 é mais do que 1,5 para 1, tá? E o segundo nível lá em cima do topo é 15,65, tá? Então é um upside aí bem bacana. E se a gente pegar aqui para projetar entre esse fundo e o rompimento aqui desse nível de resistência, olha lá, os alvos estão em confluência com os topos anteriores, né? Aí seria alvo lá na região de 27 com 0,7. Vamos lá, só começar aqui de baixo, não ficar confuso, né, pô? Primeiro nível 61 com 8, 25 e 27, depois no 100% em 25 com 94, e aí os alvos mais alongados lá em cima, né, na região dos 27 reais. Mas até aqui esses primeiros alvos já consegue pelo menos pagar o risco, né? No alvo aqui de 100%, ó, de 68 ainda não, mas no de 100% dá 6,91 de ganho, né, se por uma acaso ele realmente vir aqui. Então você já paga o risco. Ou se ele chegou aqui no 618, que dá para você fazer é trazer o seu stop, que originalmente estaria aqui, você altera ele e sobe ele para cá, né, se realmente o ativo subir sem perder essa mínima. Claro, se não, segue aqui o ajuste de stop por mínimas, se caso ele fizer uma nova correção antes de subir, se é que vai subir, né? Aí dá para fazer esse ajuste e ir monitorando, mas também é um ativo aí bem interessante que é PSSA3. Tá, o OBV aqui, ó, confirmando essa possível volta dos compradores aqui. O RSI também aqui andou bem a favor, né? O estocástico também deu uma paulada para cima, então os compradores apareceram de novo, achei interessante. E a venda, a única que eu achei interessante é Natura, tá? E é uma outra aí que mais já está na nossa carteira. Que, inclusive a gente conseguiu até fazer parcial hoje. Né? Mas nesse caso aqui eu gostaria de ver a Natura fazer pelo menos mais um reteste nesse topinho aqui, olha. Vir subir nessa região aqui, ó, e falhar próximo da região dos 12 reais aqui de novo para tentar uma venda mais aqui para cima com um stop na volatilidade de uns 6,5 para cima, porque Natura é bem volátil, só que ainda mais para cima. Nessa região que ela está aqui, eu não me sinto confortável em abrir venda aqui não. Tá? Seria, deixa eu até colocar as médias aqui, ó, para facilitar, seria aí basicamente um retorno para próximo da média móvel de 20 no diário, tá? Fazer uma falha mais próximo da média móvel de 20, que seria basicamente ela vir para cá e deixar uma falha nessa região aqui dos 12,50 para pegar uma venda aqui mais próximo da média móvel de 20, com stop aqui para cima e tentar pegar um retorno aí para pelo menos essa região aqui dos 9,60, né? Lembrando que aí você pegando a venda mais aqui em cima, nesse primeiro fundo aqui você já consegue fazer a saída parcial, que seria para tirar o risco, né? Que da região de 12,5 até o próximo nível de suporte aqui, já dá um 12%, né? O ativo de Natura ele é bem volátil, tá? Então é a única opção que eu vejo aí para venda. E para a gente finalizar, o cupom aí que está rolando ainda, que é o cupom global, né? Que é 35% off à vista no boleto e 25% off no pagamento de cartão de crédito em até 12 vezes, tá? É só para o capitalizo completo, beleza? Lembrando que todas as recomendações são enviadas em tempo real, tanto pelo Telegram quanto no aplicativo e no nosso desktop. Tá? Então é bem simples de se acompanhar e sempre é mandado mensagem seguido de relatório quando tem ajuste de stop ou saída parcial, alvo final. E todo dia no final do pregão tem análise de contexto fechada, né, aqui. Um videozinho curto aí de entre 5 a 10 minutos, onde eu faço atualização do contexto gráfico dos ativos que estão compostos na carteira do Swing Trade. Beleza? Então é isso aí. Ótima semana para todos e até mais.